A literatura coreana entrando no canal Filósofo dos Livros. Hoje iremos conversar sobre o livro O Impulso, da autora coreana Won Byung-song. Tenho que ler o nome porque eu não consigo gravar esse nome. Won Byung-song. Eita, nome difícil de falar. Uma publicação da editora Roku. Depois de concluída a leitura dessa obra, posso lhes dizer o seguinte: é um livro que, em minha opinião, minha humilde opinião, merece duas notas. E duas notas totalmente opostas. Se você for levar o livro, estiver buscando o livro pelo lado do entretenimento, um livro gostoso de ler, um livro agradável, já deixo afirmado para vocês que a minha nota nesse quesito é 0. Eita, livro chato. Não é um livro nada agradável. Mas se você estiver procurando uma obra questionadora, que te leva a pensar na vida, que te cause grandes reflexões, 5 estrelas sem sombra de dúvidas. Eu estou bem satisfeito com essa leitura, mas é uma satisfação posterior, porque eu levei mais em conta a questão da reflexão, essa questão de estar indagando sobre as coisas da vida, e eu tenho plena consciência de que, enquanto estava lendo essa obra, eu senti coisas bem desagradáveis, eu tive momentos bem tediosos. Mas em todos esses momentos vieram perguntas, questionamentos. Não é um livro que me deu respostas de maneira direta, mas é um livro que me levou a pensar nas respostas, em atitudes, em ações que eu devo realizar em minha vida. É claro que eu também tenho plena consciência de que, ao realizar essas ações, não vai ser uma coisa tipo, fiz agora, amanhã já é sucesso, tá tudo resolvido, tá tudo bonitinho. Não, de forma alguma. Vou começar a fazer, é um trabalho assim que demora a ter resultados. Talvez em alguns momentos eu tenha alguns fracassos, mas se eu tiver, eu tenho que continuar, eu tenho que lidar com essas coisas, eu tenho que compreender em que em algumas coisas eu posso sair vitorioso, em algumas coisas eu posso fracassar, e aí o que eu vou fazer? É um livro que nos ensina a pensar em todas as áreas da vida. Não diria que é um manual do sucesso. Não, ele não tem essa intenção de ser um manual do sucesso, mas poderia ser um manual de questionamentos. Sim, um manual que te leva a pensar nas coisas, a filosofar. Aqui nessa obra nós vamos ter a história do Andreas Kim Seong, um homem que está arruinado em todas as áreas da vida dele. Tudo. Na parte financeira, na parte amorosa, na parte de amizade, na parte de relacionamento com a filha. Tudo na vida desse homem caminha de mal a pior. Algumas coisas acontecem de maneira ruim por culpa dele mesmo, porque ele não sabe lidar com as situações, e outras coisas acontecem porque o cara estava azarado, e diante de todos esses fracassos o homem chegou ao desespero, porque a esposa não queria mais saber dele, consequentemente ele foi afastado da filha, que era pequena, ele perdeu o emprego, estava falido financeiramente, estava abandonado por todo mundo, e na cabeça do Andreas Kim Seong só lhe restava uma opção: tirar a própria vida. A situação dele estava extremamente caótica, mas ao tentar tirar a vida dele, veja bem, ele não consegue. Algumas vezes ele não consegue porque ele tem medo,
E algumas vezes ele não consegue porque até para tirar a própria vida ele fracassa. E essas situações que impedem dele morrer faz com que ele ainda se sinta muito pior do que já estava se sentindo. Puxa, eu não tenho coragem de me matar. Eu sou um covarde. Puxa, mas nem para tirar a minha própria vida eu tenho competência. E que chegou no momento que ele não desistiu de morrer, mas ele adiou essa morte dele. Ele pensou: eu não quero viver, mas também morrer agora não quero mais. Porque ele pensou assim: a minha vontade de morrer enfraqueceu um pouco. Então, se eu tiver que tirar a minha vida, eu tenho que ter um sentimento autêntico de querer essa morte. Ele não queria assim, só simplesmente morrer, mas ele queria ter um sentimento, uma carga emocional forte. E com tantos fracassos aí, essa carga emocional também foi diminuindo. Então ele ficou numa coisa intermediária. Nem quero estar vivo, nem quero estar morrendo. Vou ficar aí vendo o que vai dar. E a vida dele ficou um pouquinho estacionada por um curto período de tempo. Mas após, ou melhor, durante essa coisa do estacionamento, aconteceram coisas na vida dele que o fizeram questionar todos os acontecimentos, como que se ele também não tivesse questionando as coisas anteriormente. Mas as coisas surgiram de uma maneira diferente, as questões surgiram de um jeito inusitado. Estando ele em seu apartamento, olhando uma imagem, uma figura que tinha que seria uma boa lembrança, uma boa recordação para ele. Ao mesmo tempo que ele olha essa figura, ele vai se aproximando, ele vê a imagem dele refletida nessa figura e ele associa aquelas ideias positivas da imagem com a figura dele, um homem fracassado. Aí ele lembra que ele tem fotos antigas guardadas aí no notebook, no celular, e ele começa a rever essas fotos e ele vai notando que ele tem fotos assim de momentos bons, momentos alegres, momentos nos quais ele estava confiante. Ele não era mais aquele homem, mas ele resolveu: não vou ficar me comparando o antes e o depois, mas ao olhar esse homem mais forte, esse homem mais alegre do passado, é esse homem que eu quero me tornar. E a partir daí, ele começa um processo de transformação para se tornar aquele homem. Porém, ele não estabelece objetivos grandes. Ele notou que o homem da foto, aquele homem mais alegre, mais feliz, tinha uma postura ereta, ombros assim, empinados, cabeça erguida. Então, a primeira coisa que ele imaginou foi a transformação da postura corporal. Então, a partir daquele momento, ele ia ficar corrigindo a sua postura e para verificar se a sua postura estava correta, ele simplesmente o que ele faria ia tirar fotos dele todos os dias, porque ele acreditava a partir do momento em que eu corrigi a minha postura, nesse momento que eu estou tão diferente desse homem, eu vou mudar e vou ficar mais parecido com esse homem. Então foi uma mudança pequena. Ele não se deu conta que, a princípio, que apesar de estar corrigindo a postura dele, ele estava um tanto rígido, um tanto paralisado. Mas eis que entra um amigo na vida dele. Isso meio que por acaso acontece o encontro, mas ele aproveita o acaso e faz com que esse amigo entre com tudo. Eles começam a conversar. Não é uma amizade assim tão íntima, mas também não é uma amizade tão distante. E esse amigo percebe: nossa, por que você está tão duro, rígido? E aí começa uma transformação. Ele começa a perceber que ele estava duro, rígido, e o amigo se oferece para tirar foto dele, porque ele conta o que está acontecendo, e ele vai modificando essa coisa. Só que ele percebe que essa mudança pequena não é suficiente. Mas ele também tem medo de colocar uma grande mudança, aí foi executando passos, aí ele chegar no final, de repente fracassar e perceber: puxa, tudo que eu fiz antes
não valeu de nada. Então ele estabelece pequenas mudanças para associar. E essas pequenas mudanças são meio que desconectadas, elas não têm uma unidade. Ele no início também não dá muita conta, não se dá muita conta que ele está fazendo pequenas mudanças assim desconexas. É como se tivesse faltando um plano. E a segunda mudança foi: preciso aprender a elogiar as pessoas. Aí até que surge uma cena engraçada, porque ele não é bem uma cena, mas uma reflexão engraçada. Ele conta bem rápido. A autora não aprofunda nessa cena, mas eu acho que também se ela aprofundasse ia estragar. Eu acho que a cena foi legal, o acontecimento, a reflexão foi boa, porque foi realmente curta. Ele não entendia porque as pessoas não aceitavam bem o elogio dele, e ele meio que sentiu também incompetente em elogiar. Mas olha também o elogio que ele foi dar para uma mulher. A mulher que limpava o prédio, a faxineira do prédio, sabe? Aquela parte externa. Tinha alguém que, assim, que era contratado por todos os moradores, uma mulher, para fazer essa limpeza. A funcionária. Olha o elogio que ele dá para ela. A senhora nasceu para fazer limpeza. Gente, você acha que uma faxineira vai gostar de ser elogiada assim? Nesse momento eu ri. A senhora nasceu para fazer a limpeza. Aí eu fui entendendo. Mas o personagem ele é meio sem noção. Mas as coisas vão andando. Ele vai conversando com esse amigo. Eu percebi, eu li outras resenhas. Teve muita gente que criticou o fato desse homem precisar de ajuda realmente profissional, e eu também concordo. O ideal é que o Andreas Kinseong tivesse uma ajuda profissional, uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas, por outro lado, eu percebo, os livros não podem contemplar todas as situações. E eu penso que o livro contemplou uma situação até legal, e isso é algo que a gente tem que colocar, tem que se questionar. Nem todo mundo tem acesso a um tratamento psicológico, psiquiátrico, por diversas razões. Nem todo mundo tem essa coisa fácil. Então, o melhor é ter um psicólogo, o melhor é ter um psiquiatra? É, mas quando a gente não tem, o que a gente faz? E eu penso que essa figura do amigo meio que ajudou. Não é o melhor, mas é o que tem para hoje. Então ele aproveitou esse amigo e vai conversando. E o amigo dele dá respostas. E também ele começa a olhar os ambientes, as pessoas ao seu redor, a ex-esposa, a filha. Ele começa a entrar no processo de reflexão do passado. E ele vai juntando as peças até que ele percebe: eu tenho que fazer pequenas mudanças, mas eu posso conectar essas mudanças. E aí ele vai tendo ações e resultados. E nesse ponto também eu achei o livro fabuloso, que o livro não mostra sucesso em tudo, mas também não mostra fracasso em tudo. O livro é bem realista. A nossa vida, nós temos assim diversas áreas. Em algumas áreas nós podemos ter mais sucesso, nas outras eu posso ter mais fracasso, e é isso, é uma constante. A vida do Andreas é isso. Em alguns momentos ele vai tendo um sucesso, noutra ele fracassa, e ele vai fracassando, vai tendo sucesso, nada está igual, e em algumas coisas as coisas parecem melhorar, e aí surge um problema. Geralmente ele tem melhoras em áreas em que as pessoas não dão muito valor, e fracassam naquelas que as pessoas exaltam demais. E justamente por isso, a própria pessoa não enxerga muito bem os seus fracassos. A pessoa, por exemplo, a pessoa está ferrada financeiramente. Isso é algo que todo mundo leva em conta. Então, o André está nesse estado, está fracassado financeiramente, mas ele está melhorando nos relacionamentos, está melhorando na amizade, está começando a ter a conquistar de novo a sua ex-esposa. Ele está refletindo melhor, então ele está tendo sucessos em coisas que não são tão visíveis, mas ele mesmo acaba não enxergando o que está ocorrendo. E eu penso que isso é fantástico a gente perceber. Puxa vida, nem tudo é. Eu sei que o financeiro é importante, mas nem tudo é financeiro. A gente tem que começar também a valorizar as outras conquistas
E ele vai. E um sucesso que eu achei fabuloso que o livro nos mostra é o sucesso em lidar com os fracassos. Ou seja, fracassei. Mas, veja bem, se você tiver um sucesso em lidar com os fracassos, você não vai se deixar abater. Você vai ter força para continuar. E o Andrés foi chegando nesse ponto. Ó, tô fracassando aqui, mas não vou desanimar. É claro que algumas vezes também ele desanima por alguns dias, mas ele vai. Então, o livro é totalmente imprevisível em todas as partes. É sucesso, é fracasso, é sucesso, e o cara vai seguindo. E o que, que é a nossa vida? E algumas coisas também ocorrem sem que ele tenha feito muitas coisas. E assim, ocorre meio que, eu diria, entre aspas, de forma mágica. E eu concordo com isso. Houve muitos momentos da minha vida em que, puxa, tô lutando, 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 tô fazendo e só fracassando, fracassando, fracassando. Nada que eu faça melhora a porcaria da minha vida. Eu tive esses momentos. Aí, de repente, o sucesso que eu estava aguardando surgiu de uma ação que não foi minha, alguém fez para mim, essa pessoa nem sabia que eu desejava o negócio, mas a pessoa fez e sem ter noção nenhuma, me deu o resultado que eu queria. Inclusive em uma dessas épocas eu estava fazendo terapia, pensando como lidar com os fracassos também, é coisa do passado. Essa história de lidar com os fracassos também é uma constante na minha vida. Eu estava refletindo, estava lá com a minha psicóloga conversando. Aí chega um momento que essa coisa mágica, entre aspas, ocorreu. E eu cheguei para ela: não sei, eu não vejo mais sentido em continuar a terapia, porque eu estava procurando o seu acompanhamento para conseguir isso. E olha, me esforcei e o sucesso não veio das ações, veio desse lado aqui que não tem nada a ver. E ela realmente concordou. É, aconteceu, veio, esperou. Se você quiser encerrar, pode. Se quiser continuar. Aí eu continuei um pouquinho, mas depois eu larguei a terapia. E então, também tem essa coisa bacana, mostrar pra gente, olha, às vezes pode ocorrer de maneira milagrosa, mas não é sempre. Não confia, não se deixe esforçar. O livro leva também a trabalhar. Se fracassou, continua. E no final da história, que eu não vou dizer exatamente, mas é algo previsível. Ele vai ter. Eu diria assim que fica um questionamento. Tá, agora, depois do sucesso e do fracasso, o que eu faço? Porque a gente sempre imagina: cheguei no sucesso, acabou a minha busca. Cheguei no fracasso, as pessoas, nossa, fracassei. Tem pessoas que desistem. E o livro vai além disso. Depois do sucesso e do fracasso, o que que eu devo fazer? Como é que eu vou conduzir a minha vida? E eu acho que esse é o questionamento mais importante, a visão que o livro mais nos traz. Durante a história eu senti realmente incomodado, me deu sensações de raiva, de tédio, mas agora, depois de ter refletido, de ter visto a vida do Andréas, eu percebo que eu tenho algumas coisas que eu posso aí fazer na minha vida. Eu sei que algumas ações do Andréas não servem para mim, serve para uma pessoa que está passando por situações iguais a dele. E eu creio que também, se você for ler essa obra, você também vai ter essa sensação: ó, isso aqui não serve para mim, mas pelo menos isso não serve para mim, mas leva a pensar: o que que eu faço? Essa coisa, o que que eu faço? E se der ruim, como continuar? É isso, o livro ele motiva você. E o livro tem uma coisa também bacana de nos alertar contra esses coaches da internet que oferece tudo pronto. Ele critica muito essa coisa. A pessoa chega para você e te dá o manual do sucesso prontinho. Siga esses passos e é infalível. O livro não trabalha com a infalibilidade. O livro mostra: não, você pode fazer tudo certinho e pode dar certo. E pode não fazer nada e a coisa pode dar ruim, também pode dar certo. Tudo. Contempla uma gama de assim de possibilidades. Não contempla todas as possibilidades, mas tem um número muito grande, sabe? Diferente daqueles livros. Faça isso e em 5 dias você já resolveu o seu problema. Então, sem sombra de dúvidas, na parte do
questionamento, da questão de você mudar, da questão de se arriscar, eu friso bem. Livro vale muito a pena. Mas se você não quiser perder o tempo porque vai achar que é chato, só quiser levar o livro por um mero entretenimento. Apesar também de que, se você tá com algumas tendências, digamos assim, pessimistas, depressivas, pensando em coisas ruins aí para fazer aí, eu não te indicaria esse livro se você tiver. Eu acho que para pessoas assim muito sofredoras, o livro pode dar muito ruim. Recomendo o livro, mas com cautela em relação a algumas pessoas. Não é para todas as pessoas que eu indicaria esse livro. Agora, depois da minha análise, se você achar que deve ler e estiver interessado, na descrição desse vídeo eu deixo o link de compra. Aí você utiliza e compra por sua conta e risco. Mas pensa bem se vale a pena você ler. Você assistiu a minha resenha? Assistiu? Leia resenhas de outras pessoas. Assista a resenha também para tomar uma decisão. Para mim o livro foi bem positivo, mas eu tenho um certo receio de jogar o livro na mão de qualquer um. Aliás, quando eu descobri esse livro, eu não pensei em ler para mim, eu pensei em ler para indicar para um amigo. E eu percebi o seguinte: a mensagem em si do livro seria bem positiva para esse amigo, mas a forma que a história é contada eu acho que pode dar muito ruim para ele diante das situações que ele está vivendo. Então, o que eu posso fazer se eu quero ajudar esse meu amigo é simplesmente passar as ideias dessa obra, mas falando, conversando, não utilizando esse livro. Para esse amigo, eu até me arrependo porque eu indiquei para ele, mas eu vou dar um jeito para ele não indicar. Eu penso assim, é arriscado você indicar um livro que você ainda não leu só pela sinopse. Marquei bobeira nesse negócio, mas nada que eu chegue, que seja difícil. Eu vou chegar para ele, ó, não lê não. Ele não comprou mesmo o livro, então não lê. A gente vai conversar, vou te ajudar de outra maneira. E eu tô insistindo para que ele procure apoio terapêutico aí, um psicólogo, um psiquiatra. E vamos ver como é que o meu amigo vai se virar diante de tudo isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!